gira, Romeu, mais de ouro, gira no tempo balaio, tapuias e amaúnas, no ventre do céu, liberdade. Maracatu é a coroação da Rainha Negra. Maracatu é um teatro a céu aberto. Aí por volta de 1880, tem relatos em livros, memórias e crônicas, né, que falam sobre a existência desse maracatu nesse período. Eu acho que isso acaba sendo um consenso até para os maracatus que não são daqui. É uma coisa que já se fala. Que os negros, a gente está falando dos negros lá 1700, né, 1600, aqui na Igreja do Rosário se encontravam para coroar sua rainha, né, escolher e coroar sua rainha, e como festa eles atravessavam batucando. Então o maracatu ele é um cortejo que tem a sua referência, a rainha e o rei, que era matriarcal. Então isso trouxe um pouco da história do que a África, o que os negros que vieram da África trouxeram. É claro que o maracatu cearense ele vai ter a sua diferença dos outros maracatus, como o maracatu de baque virado do Recife e o maracatu rural no interior de Pernambuco. O maracatu faz parte da identidade fortalezense, sim, mas muitos fortalezenses não sabem o que é maracatu. Falta visibilidade, ele falta percepção, ele falta presença política, é se fazer presente nas vivências das pessoas. Mas ele não se faz presente nas vivências das pessoas, muitas vezes por uma questão estrutural. O maracatu se tornou um viés da cultura popular para as pessoas periféricas, pessoas que gostam da cultura negra, pessoas que vivem assim, defendendo muitas coisas. Por exemplo, a gente passa por muitos problemas de racismo, né? Quando a gente leva o maracatu numa escola, se a escola não é preparada para receber, aí fica um pouco complicado, porque os alunos acham que aquilo ali é macumba, acham que aquilo ali, sabe, tem alguma coisa com capeta, aquela coisa toda, mas não é. Mas quem brinca o maracatu não só brinca, é parte da vida da pessoa. E a gente tem essa manifestação tão forte, mas que é pouco vista. E que muitas pessoas não reconhecem. Algumas pessoas chegam a dizer que Fortaleza não tem maracatu, ou que o maracatu daqui não é daqui. O maracatu, ele tem uma força e uma história tão grande aqui, que ele necessita disso, sabe? Dessa visibilidade que a gente ainda não tem. Se for pesquisar hoje, antes não, mas hoje, se você pesquisar maracatu Ardoura, aí sai muita coisa no Google, tá lá. O desfile do maracatu, tem a história, tem os personagens do maracatu, tem tudo assim de uma forma bem nas redes sociais, bem assim, dita de forma das experiências, não só do Ar de Ouro, mas de outros maracatus. O maracatu é uma manifestação afro-brasileira dentro de Fortaleza, que requer o quê? Requer muitos requisitos da história matriarcal e também da sua história de perseguição, de pessoas que queriam acabar, pessoas que não queriam ter aquilo como referência em Fortaleza, e o maracatu resistiu e hoje ele é referência. A gente tem se aproximado de uma geração bem jovem, né, de pessoas que estão ali com um compromisso, não é só o brincar. Ainda que o brincar seja importantíssimo, que é o que acontece nas periferias de Fortaleza, né? Então você tem maracatus hoje na Serrinha, esses conjuntos habitacionais da periferia de Fortaleza,
cidade são 16 grupos, isso representa muita coisa. Principalmente quando eu digo para você que quando eu vi a primeira vez, efetivamente dentro da avenida que eu fui participar, eram no máximo 5. E, na verdade, o nosso trabalho é para que venham mais, para influir no jeito do fortalezense ser. Dentro dos maracatus cearenses tem os seus diferentes sotaques, dependendo de cada grupo tem o seu jeito de tocar. E cada grupo tem a sua loa. Esse nome loa, quando me contaram, me disseram que era que vinha da palavra de louvação. Mas alguns vão falar que sim, alguns vão falar que não. Mas a loa é um ritmo nosso, de Fortaleza. Sabe? Assim como Salvador tem os afoxés, assim como Recife tem o baque virado, né? Os ritmos que são daqui, cresceram e criaram aqui. É mais um ponto de pertencimento, que poucas pessoas têm noção. Porque a loa é nossa aqui. É cantada aqui, não é feita nos outros lugares e tem suas particularidades daqui. Então eu acho que para além de uma resistência do povo negro e uma resistência dos povos originários locais, é também uma resistência do fazer cultural em Fortaleza, que se perde muito, né? A gente fala muito sobre o racismo, as ideias eurocêntricas, a branquitude, mas a gente também tem todo um peso além disso, que é todo um pensamento de capitalismo, de globalização, de internet, de conteúdos, e onde é que eu quero chegar? Que tudo isso afasta muitas vezes as pessoas dessas raízes, porque muitas vezes, nesse processo todo, as coisas se perdem, sabe? E eu acho que o maracatu, ele também resiste a isso, a manter isso firme, essas raízes fortes, sabe? Essa comunidade se encontrar para batucar, para conversar, para decidir como é que vai ser as próximas apresentações, como é que vai ser a coroação, como é que as coisas vão acontecer. E assim seguir em frente. O maracatu tem pessoas muito incríveis fazendo essa história acontecer. A gente só está aqui conversando por conta dessas pessoas. É lindo ver a relação de família que é. Uma relação comunitária, uma relação de vizinhos, de amigos, de família. Tem essa relação do bairro, tem essa relação de que as pessoas constroem essa linha de afeto, de apoio. E é muito lindo ver quando você atravessa a Domingos Olímpio e você vê os grupos se arrumando, se ajeitando, às vezes gritando, às vezes chorando. E é forte. E de uma coletividade, que essa coletividade ela precisa estar viva, independente se vai ter apoio financeiro ou não. O maracatu ele se torna uma escola, se torna basicamente uma família dentro da sua construção de convívio. E a gente sente isso. A gente sente porque as pessoas se dedicam. Agora muitas pessoas também entram no maracatu, outras pessoas saem, né, vão para outros maracatus, né, e aqui a gente não tem essa coisa do prender, não. Você está gostando de participar do Ardouro, continue. Se não tiver, obrigado pela participação, aí você escolhe para onde você quer ir, a gente deixa livre, né? A gente deixa livre. Mas esse convívio com as pessoas, né, a gente teve aqui momentos também, só não fiz casamento comunitário, mas aqui, às vezes, teve muitos romances e muitos casamentos, e hoje estão tudo aí com seus filhos, já estão vindo também para participar, para brincar, para sair de Índia, para sair no batuque, tudo mais. Tudo isso a gente sente realizado nesse sentido. Chico Rei, Chico Rei, era galã no Congo, em Vila Rica, Ouro Preto é Chico Rei, Chico Rei. Eu penso que ainda falta muita coisa, sabe? Mas assim, a gente vai lutando para as coisas melhorarem, né? E vai influindo, conversando, também dialogando, né? Abrindo canais de diálogo para que a gente possa ter esse olhar cada vez mais respeitoso, porque é uma manifestação cultural, como diz a você, que a gente só de registro oficial, nós estamos aí perto dos 150 anos do maracatu em Fortaleza. E em Fortaleza, o maracatu é reconhecido como patrimônio imaterial da cidade, né?
embora que este reconhecimento não tenha trazido ainda uma política pública afirmativa e que possa olhar para todos os aspectos da composição da cultura maracatu. O maracatu não se faz só de batuque e uma loa cantada e as pessoas ficam lá dançando. Tem uma coisa que evolui ao longo de 5, 6 meses de trabalho, né? 25 de março, que é o dia da Carta Magna do estado do Ceará, e dia do maracatu. Então, o dia 25 de março é o dia do maracatu no município de Fortaleza. Então, com essa data, a gente, depois do carnaval, a gente se apresenta em cortejo, no caso, em espaços públicos, né? No caso, a Beira-Mar, né? O Parque Rafael de Queiroz, e às vezes também a gente desfila em escolas, a gente se apresenta, faz assim, uma seleção de escola e manda os maracatus para cada escola para se apresentarem. Então, assim, o dia comemorável é esse. Mas a proposta maior é que todo dia 25 de cada mês é dia de maracatu. Né? E a gente teve 2 anos desse projeto. Cada dia 25 de cada mês um maracatu se apresentava numa escola, se apresentava na beira-mar, outro numa praça. Né? Isso que tinha essa interligação. É isso que a gente vai tentar buscar voltar para que a gente tenha essa exibição de maracatu para onde não chegou ainda. Né? Porque tem muita gente que não conhece ainda. Muita gente mesmo. Os maracatus eles precisam dessa visibilidade, dessa política pública para ter os seus ensaios frequentes, para ter as suas apresentações, para poder estar tocando na praia. Por que não tocar na praia de Iracema, no carnaval? Por que não tocar nos outros polos de carnaval, sabe? Por que tem que ir só ali na Domingo do Olímpio sempre? E não ter o recurso para ensaiar nos outros meses do ano. O maracatu faz parte da história de Fortaleza, mas muitos fortalezenses ainda não fazem parte da história do maracatu. Chico